Salve, salve, muito boa tarde para você. Tá começando mais uma edição do Globo Esporte e eu conto com a sua participação. A hashtag é GE Pará nas redes sociais. Tem entrevista ao vivo com o técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos. Mas antes a gente começa o programa falando do Remo, que começou a preparação para o Repá de segunda-feira no Mangueirão e que ganhou o cara de reabilitação para os azulinos. Elton viveu a primeira experiência ao lado da torcida do Remo. Fez inclusive o primeiro gol com a camisa azulina logo no segundo jogo dele pelo Leão, mas nada adiantou. Derrota para o Operário em casa nos últimos minutos. Finalzinho ali, faltou um pouquinho dessa concentração, faltando um pouco mais ali de um minuto. Esses detalhezinhos que vem fazendo a diferença aí nesses últimos jogos. É procurar trabalhar mesmo no final do jogo, aprimorar essa concentração, esse foco aí, e para que nas próximas partidas isso não venha nos prejudicar. O atacante foi uma das alternativas no segundo tempo, quando o Remo perdia por 1-0. Para o clássico Repá, o time azulino conta com a volta do goleiro Vinícius e do atacante Pedro Vitor, artilheiro do time na competição com 3 gols. Ambos estavam suspensos. Anderson Shoa também deve ficar à disposição. O volante estava no departamento médico do clube. Aos 37 anos, Elton deve aparecer também no Repá. Mais uma experiência na carreira do atacante. A gente sabe da responsabilidade, da grandeza que é o Repá, né? Ainda mais no momento que a gente está passando aí, a gente sabe que a vitória será importantíssima. Acho que a gente vai trabalhar bastante. A gente sabe que não é fácil jogar clássicos, que no dia do jogo a gente possa fazer um bom jogo aí e buscar essa vitória nesse clássico, que vai ser muito importante para a sequência do campeonato. Desde a chegada do técnico Ricardo Catalá, o Remo ainda não tinha perdido. Foram 7 jogos de invencibilidade nessa trajetória. Aí veio a derrota para o Operário e o Leão está de volta à zona do rebaixamento. Restam 7 rodadas para o final da primeira fase. E aí o time precisa diminuir a margem de erro para planejar algo melhor ainda nesta Série C. A gente sabe que o que a gente fez até agora não foi suficiente. A gente precisa fazer mais todos. Não só os mais experientes, mas todos. Acho que todo mundo aqui tem que ser útil, precisa ser útil, porque a gente precisa tirar o Remo da situação que está. Então, procurar trabalhar. A gente sabe que só o trabalho vai nos colocar numa posição melhor. Trabalhar bastante, ver o que a gente está errando, porque está faltando apenas 7 jogos, o campeonato está se afunilando e a gente precisa fazer mais ainda do que a gente já fez até agora. Vamos falar agora do Paysandu. Ontem o clube anunciou a 41ª contratação do ano. É o lateral esquerdo Kevin, de 25 anos. O jogador é carioca e estava disputando a Série D pelo Retrô. Por lá fez 7 partidas. O atleta chega ao Papão por indicação do técnico Hélio dos Anjos, com quem trabalhou em 2020 no Náutico do Recife. E o Hélio dos Anjos é o nosso entrevistado de hoje. Hélio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Bruno Amanso também acompanha conosco esse bate-papo. Você pode mandar a sua mensagem, hashtag GE Pará nas redes sociais, participe dessa conversa. Bom, Hélio, semana de Repá agora e o Paysandu vindo de uma vitória sobre o líder. Que momento é esse do Paysandu? Como é que você avalia agora nessa reta final também do campeonato da Série C? Olha, é um clássico, né? Clássico não quer dizer nada em relação ao que passou, tanto que nós tivemos uma vitória convincente em cima daquilo que a gente trabalhou e convincente em cima das nossas necessidades. Hoje a preparação é totalmente voltada para o clássico, totalmente voltada para revitalizar essa equipe nossa que precisa melhorar muito, e a oportunidade de fazer um clássico é uma oportunidade também de autoafirmação se você conquista um resultado positivo. Na partida contra o Brusque, né, a gente conversou durante a entrevista coletiva, você destacou ali algumas questões envolvendo a preparação física da equipe, né? O que já deu para conseguir desenvolver, melhorar nesse quesito aí que você tinha destacado? Olha, quando nós falamos aquilo, a gente não falou por falar, né? A gente tem experiência suficiente para ver com os olhos alguns problemas, mas hoje é muito simples, você tem os números. E os números não estavam sendo nem aceitáveis pela característica de trabalho minha, pelo modelo de jogo que eu quero colocar na equipe, e aproveitamos sim. Nós estamos trabalhando muito duro, elevamos os índices de performance dos jogadores, de exigência, do volume de trabalho, intensidade, a parte de força da equipe, nós trabalhamos muito, e eu acredito que
nós vamos chegar num ponto assim importante, porque a gente também não pode crescer, querer fazer o crescimento instantâneo, porque você vai trazer muitas contusões. Mas acima de tudo eu vejo a minha equipe hoje já com uma preparação melhor e também a preparação mental, porque o resultado da forma que foi conseguido lá em Manaus fortalece muito o mental dos jogadores. Bruno Amâncio. Esse jogador que chegou agora, o Kevin, lateral esquerdo, é o terceiro lateral para o elenco do Paysandu e muita gente se pergunta, era necessário? O Kevin tem umas características mais defensivas, diferente do Eltinho, que chega mais ao ataque. Qual é o motivo dessa contratação e o que se pensa para esse jogador dentro do elenco? Olha, fortalecer o setor. Eu quero mais competitividade nessa posição. O Eltinho fez uma brilhante partida, né? Foi o jogador, praticamente o assistente dos 2 gols. É um jogador que conhece muito a posição. O Igor também, da mesma forma. O Kevin é muita saúde, é uma dedicação ímpar. Foi um jogador que eu peguei praticamente da base do Náutico e quando jogou, fortaleceu sempre o setor. Eu acredito que é uma contratação até para o Paysandu também pensar no seu futuro. Tem a participação do nosso internauta aqui, o Wellington Ramos. Boa tarde, André. Professor Hélio, em uma entrevista o senhor disse que na última partida contra o Amazonas, em Manaus, vocês não conseguiram implantar o modelo de jogo que gostaria. Na segunda, no clássico Repá, o Paysandu possuirá esse modelo de jogo? Olha, é por isso mesmo, pelo trabalho que tinha que ser feito, pela necessidade física. Tinha que ter um astro para isso. E pelas circunstâncias do jogo, o horário do jogo, o tipo de gramado, não é simples jogar naquele campo, é muito duro. E principalmente é porque eu não vejo a equipe dentro daquilo que eu preciso para colocar de uma vez por todas o modelo de jogo que eu venho praticamente executando nos últimos 5 anos da minha carreira. Mas eu acredito que no clássico nós já vamos ter condições de melhorar nesse sentido. Eu não quero discutir publicamente o que vai ser feito em relação à parte tática, mas o crescimento nosso vai ser necessário até mesmo pela grandeza do jogo e pela grandeza do adversário. Você falou 5 anos com o modelo, então imagino que o Paysandu, que você comandou há 4 anos, né, na Série C, pode ter características parecidas ali então, daquele Paysandu que quase subiu? Totalmente. Totalmente, porque ao sair daqui foi assim no Náutico, ao sair daqui, depois foi na Ponte Preta. Nos últimos 3 anos eu já tinha executado isso um pouco no Goiás, né? E aqui foi o que nos fortaleceu, aqui foi o que fez a torcida acreditar muito no trabalho que foi desenvolvido com números, né? Nós tivemos números positivos e a gente quer sim, é um modelo simples, é uma condição simples e uma condição do futebol atual. Você não tem como hoje não ter intensidade. E a intensidade ela é em cima do trabalho e em cima da característica dos seus jogadores. E nós estamos moldando, porque nós estamos pegando um grupo formado, mas acima de tudo moldando esse grupo a fazer isso. E tenho que, de público, a aceitação do grupo em relação ao trabalho, em relação a tudo que nós estamos colocando, tem sido maravilhosa. Tem mais participação aqui do nosso telespectador. O Hernani, boa tarde, André. Sou torcedor do Paysandu. Estou otimista com o novo técnico e com a vitória contra o líder do campeonato fora de casa. Queria saber do Hélio qual seria a estratégia para a classificação da segunda fase do campeonato. Olha, a estratégia... Qual é o segredo? É ganhar jogos, né? Esse é o primeiro. Mas nós vamos jogo a jogo. Não tem como você prever uma situação. Olha, nós vamos ganhar tantos pontos. A competição ainda ela não está definida, né? E naturalmente nós precisamos trabalhar jogo a jogo. E essa vai ser a nossa tática, né? Jogo a jogo. São decisões todas as partidas, mas a confiança é muito grande de chegar na próxima fase também. O Paysandu vai ter 4 desfalques nesse jogo, né? Suspensão. O Jaci não chega a ser uma preocupação, mas o Paysandu tem esse problema para administrar. Você tem esse problema para administrar e faltam algumas peças, principalmente lateral direito. Como é que está essa procura por novos jogadores, principalmente para essa posição, e como chegar ao Repá suprindo essas necessidades? Olha, eu nunca fui de lamentar a ausência de jogador. Eu acho que quem comanda, né, como é o meu caso, um grupo de jogadores, você não pode lamentar a ausência. Aconteceu. Nós precisávamos daquele jogo competitivo que nós fizemos lá no Amazonas. Jogadores importantes, uns que iniciaram o jogo e os que entraram também foram muito importantes na partida e que não vão estar à minha disposição. Mas nós teremos um grupo forte. Um grupo que se preza, um grupo que se sente fortalecido, ele não pode preocupar com a ausência. Daqui a pouco eu vou ganhar 4 novos jogadores, que eu não pensava até muitas vezes em usar. E naturalmente o grupo vai sair fortalecido, independente até mesmo de resultado. O que nós queremos é que esse grupo seja competitivo e que envolva emocionalmente com a grandeza do jogo.
Bom, Hélio, segunda-feira o clássico no Mangueirão, né? O que é que você diria para o torcedor do Paysandu que está se preparando aí para voltar do fim de semana das praias e acompanhar esse clássico? Olha, a torcida do Paysandu pode ter certeza. Não existe temor pelo adversário, existe um respeito muito grande, porque a grandeza do jogo faz com que a gente respeite esse adversário que está também em recuperação, que está buscando o seu espaço dentro da competição como nós. Agora, ninguém vai ganhar fácil do Paysandu mais. Ninguém vai atropelar o Paysandu. Nós podemos perder um jogo, tudo pode acontecer, mas acima de tudo, o perfil da equipe vai ser de um perfil de muita luta, de muita bravura, além da técnica, porque ela é fundamental. Hélio, muito obrigado pela sua participação. Vale o registro, camisa lá negra, o terceiro uniforme do Paysandu. O pessoal pode estar se perguntando, né, que uniforme esse que o professor está usando, né? Então fica o registro. Muito obrigado pela sua entrevista aqui nessa semana tão importante. Bruno Amâncio, obrigado pela participação. Agradecimento também ao Jorge Luiz Rodrigues, né, que intermediou da assessoria de imprensa do Paysandu essa entrevista com o Hélio.